Glória a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Irmãos, eu não quero perder tempo. Pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 29. João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Eu acredito que o Senhor se faz presente nesse lugar. E é como a irmã disse, quando ela estava falando aqui, eu lembrei do nosso irmão Paulo. Paulo e Silas entraram dentro da prisão. Eles entraram dentro da prisão, o cárcere abalou, o terremoto chegou, mas ainda assim eles pregaram para um homem e ele e a sua família foi salva por Deus. É assim, às vezes nós entramos em batalhas porque nós precisamos que alguém seja salvo. Amém? Todos nós encontramos, confirme com amém. Ô glória, quem não achou diz escola dominical, misericórdia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João. Eu agradeço também já ao nosso Deus por essa oportunidade, nosso irmão que nos concedeu, em nome de Jesus. E eu creio que Jesus vai falar conosco, amém? João capítulo de número 1, verso de número 29, que diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Você pode glorificar Jesus e dar um aleluia? Glória a Deus. Irmãos, visto que hoje é o dia que nós está incumbido de falar da providência de Deus, e no começo do culto, nosso irmão Marcos já citou Gênesis capítulo de número 22. É mais que necessário e é preciso trazer à memória uma providência que Deus trouxe para a nossa vida. Aleluia, Deus. Uma providência que o Senhor, Ele entregou para a nossa alma. Que providência é essa? A providência da salvação eterna. Quem é que não se pergunta aonde nós iremos quando nós partirmos dessa para uma melhor? Quem é que não se pergunta aonde eu vou quando eu fechar os meus olhos e abri-lo na eternidade? Quem não é que se lembra daquele episódio que até foi falado na doutrina ou no ensinamento na terça-feira, que quando alguém passou por um momento de tempestade na sua vida terrena, e quando abriu os olhos estava na eternidade, e quem tinha dinheiro e humilhou aquele que estava no momento de necessidade, abriu os olhos, estava no inferno, e olhando para Deus pediu: Senhor, molhe o dedo, peça para Ele molhar o dedo para pingar na minha boca. É dessa providência que o Senhor hoje há de falar conosco. Pois bem, o Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, ou o apóstolo amado, ele é escrito logo após 40 anos que os evangelhos sinóticos estão passeando pela Ásia Menor e pela igreja. Ela já é conhecida. O que é os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que falam dos mesmos acontecimentos de visões diferentes. Mas o nosso irmão João, ele fala de Jesus, ele coloca Jesus em uma maneira diferente, porque o nosso irmão Mateus, ele fala do nosso Jesus como Senhor. O nosso irmão Marcos, ele fala do nosso Senhor Jesus como sendo servo. Lucas, ele apresenta Jesus como sendo o homem perfeito. Mas o nosso irmão João, ele apresenta Jesus como sendo o eu sou, o grande El Shaddai, o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para salvar a humanidade e amou o mundo de tal maneira que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois bem, é desse Jesus que eu quero falar para você nessa noite. Nós olhamos e vemos que no capítulo de número 1, no verso de número 1 em diante, nós deparamos com uma situação em que o nosso irmão João, ele começa a descrever dizendo: ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, não o entenderam. Ele é a luz e com ele está a luz. Pois bem,
o nosso irmão João Batista, a quem nós conhecemos, ele agora está pregando e, como de costume, ensinando que o reino dos céus está presente. Pois bem, agora é chegado homens do Sinédrio, a qual muitos sabem e nós conhecemos. No Evangelho de Mateus ele vai olhar e vai dizer: ó raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Ele está vindo, eu sou apenas aquele que veio preparar o caminho. Mas ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Esses homens chegam até ele e começam a perguntar: ei, você é Elias? Você é o profeta? É aquele a quem nós aguardamos? Ele diz: não, eu sou apenas aquele que prepara o caminho para o Messias que há de vir. No dia seguinte, como nós lemos no versículo de número 29, Jesus vai se apresentar a ele, e ele olha para ele e diz: ó, eis aí o Cordeiro de Deus. Quando ele fala Cordeiro de Deus, ele nos remete, nos traz à memória o livro de Gênesis, capítulo de número 22 e verso de número 8, a qual ele está dizendo: nosso irmão Abraão teve um filho, nós conhecemos a história. Deus pede o filho de Abraão, Abraão vai, e o seu filho olha para ele e pergunta: Senhor, Pai, aonde está o Cordeiro de Deus? Aonde está o cordeiro? Eu estou vendo o holocausto, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão abre a boca e fala a mais célebre das frases: Deus preparará para si o cordeiro. Quando o nosso irmão João Batista está falando de cordeiro, ele nos remete lá atrás ao livro de Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 5, ou verso de número 1 em diante. O cordeiro da Páscoa, ele está dizendo, sabe aquele lá atrás, do momento em que os nossos irmãos estavam passando por prova e a praga estava estabelecida sobre o Egito? Sabe aquele cordeiro que foi imolado e o seu sangue foi passado à porta dos umbrais? Esse era Jesus de Nazaré. Era o cordeiro que morreu para salvar o unigênito. Ele morreu para salvar a sua família. Quando João Batista estava dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo, sabe aquele cordeiro que Isaías, no capítulo de número 53, ele vai começar a dizer: quem acreditou no braço forte do Senhor? E nas nossas palavras, ele é experimentado no trabalho, ele foi levado ao cativo, ao matadouro, mas não abriu a sua boca, porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas chagas estavam sobre ele, e o castigo que nos traria paz ele carregou. Era desse cordeiro que ele estava falando. Pois bem, porque o cordeiro se apresentou, três verdades nós estamos vendo neste momento. Primeiro, a natureza da missão de Jesus. Nós ouvimos muito falar que Jesus, ele operou milagres, ele operou sinais, maravilhas, mas se não me falha a memória, eu ouço muito bem, e eu não escuto há muito tempo um Jesus que veio para salvar a sua alma, um Jesus que ele não veio apenas para operar milagre, mas ele veio para fazer de você aqueles que estariam sentados com ele no trono de glória. E segundo João, no livro de Apocalipse, está a sua retaguarda, quando ele estiver sentado no alazão branco, e está escrito sobre o manto. Irmão, Jesus não tem tatuagem, é sobre o manto que está sobre a coxa dele. Não está tatuado, é sobre o manto. Eu vou falar de novo: não está tatuado, é o manto que cobre a sua coxa, que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele que João está dizendo. E a natureza da missão de Jesus é: eu vim para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para encobrir o pecado, ele não veio para mudar o nome do pecado, ele não veio para desculpar o pecado como muitos fazem aí. Ah não, eu caí porque eu sou fraco. Foi não, foi porque você pecou. Ah não, isso não é pecado, isso é falha. Não, é pecado. Ele não veio para encobrir dizendo: eu vou pecar, mas meu pastor não vai ver. Eu vou pecar, mas o irmão Marcos não vai estar sabendo. Eu vou pecar, mas o meu líder não vai estar sabendo. Não, Jesus ainda viu e está dizendo: eu quero arrancar o pecado da minha igreja. Mas nós entramos em um momento em que o pecado já é coisa banal. Quantas vezes eu já não ouvi dizer pregadores que sobem no altar, mas têm uma vida dupla.
Cantores e cantoras que cantam o nome do Senhor, se você soubesse o que é cantar ao Senhor, você não cantaria de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Os serafins estão dizendo para ele: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Kadosh, Kadosh, Adonai, Sabaoth. Ele é grande, Ele é verdadeiro, Ele é maior. Os anjos o louvam, mas nós cantamos a Ele. Sai da boca para fora. Por quê? Porque nós não entendemos quem é Jesus de Nazaré. Jesus não veio apenas para operar milagres, Ele operou porque era necessário, porque existia incrédulo. Mas se você for ler o Evangelho de Mateus, você vai ver Ele dizendo: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não, Emanuel, quem fala isso é João Batista. Jesus também prega, capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus. Eu vejo João Batista dizendo: irmãos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vejo Jesus ensinando aos discípulos: e pregai, vai aos irmãos que estão para fora de Jerusalém, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, a pregação de Jesus, o que Ele quer nos ensinar é: viva as coisas de Deus. O que Paulo escreve à igreja de Colossenses, no capítulo 3, no verso 1: buscai as coisas do céu, se você já ressuscitou com Ele. Buscai as coisas que estão no céu, de onde Ele está, para que quando Ele volte, nós subamos a Ele. Ele não veio para encobrir o pecado, Ele veio para arrancar. Mas a igreja está abraçando o pecado, a igreja está encobrindo o pecado, a igreja está olhando para o pecado e dizendo: tudo bem, vai. Sabe o que a Bíblia diz? Atentai-vos, porque quando o pecado entrar no lugar santo, ele está próximo, ele está vindo, ele está chegando, ele está quase a raiar nas nuvens. Você não se livra do pecado, você não expia seu pecado, você não consegue sair do pecado sozinho, é Jesus que te tira. Mas eu pergunto: aonde está Jesus? Se vocês abrirem a porta e deixar eu entrar, eu cearei com vocês e continuarei convosco. Eu te darei um novo nome, veste nova, um nome escrito no livro da vida, e você estará comigo para sempre lá na glória. Mas eu pergunto: aonde está Jesus na vida da igreja? E eu volto ao que eu disse alguns tempo atrás, pregando: se a igreja está com Cristo, ela é espiritual. Aí você diz: não, eu pulo, eu salto, eu falo em línguas estranhas, isso é dom. Quem é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Quem é espiritual, ele tem amor, ele não tem rancor, ele não tem ódio. Aí eu te pergunto: aonde está a espiritualidade da igreja? Aonde está o amor da igreja? Deus providenciou a salvação da sua alma, e ela é a graça. Ela nos abraçou de tal forma que nós não merecíamos, mas Ele veio para nós. Só que eu pergunto: aonde está Jesus na nossa vida? Eis aí o Cordeiro de Deus. Olha que lindo. Imagine você ver o Cordeiro de Deus. Imagine Ele olhando para você e dizer: eu quero salvar a sua alma, mas eu ainda preciso que você me aceite na sua vida, de tal forma que eu vou ser o regedor da sua vida. Antes de você fazer qualquer coisa, você vai olhar para mim e vai dizer: Senhor, toma a direção, vai na frente. Jesus já esteve morto há muito tempo. Me prove, Apocalipse capítulo 13. Ele morreu e já está preparado desde a fundação do mundo. Só que parece que nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, eu não preciso do Senhor, eu preciso do seu milagre.
Senhor, eu não preciso dos seus cravos na mão, eu preciso que o Senhor me deixe tocar na orla dos seus vestidos, eu serei sarado de fato. Mas é somente na cruz que nós temos salvação para a nossa alma. Mas eu preciso ser curado, de fato nós seremos curados. E Isaías escreve dizendo: Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar. Ele não é mais ninguém. Não é eu, não é o irmão Marcos, não é o pastor, não é os jovens, não é a senhora, é Jesus de Nazaré. Qual é a importância dele na nossa vida? Eu lembro-me muito bem de uma frase de Paul Washer, quando ele vai dizer: irmãos, o bolo já tá bom do jeito que ele é, mas nós queremos enfeitar o bolo, e o bolo não, ele tá bom, a massa dele tá boa, o gosto tá bom, Jesus é suficiente. Não precisa de copo ungido, de água ungida, não precisa de terço ungido, não precisa de Bíblia ungida, microfone ungido, terno ungido. Jesus de Nazaré é o suficiente para salvar a nossa alma. O que aconteceu com a igreja? Onde está Jesus? Não, Jesus na cruz para mim não presta. Ele tem que estar lá, rodeado de gente que só quer ver ele fazendo milagre, mas salvação dele ninguém quer. Eu costumo dizer, e é interessante, porque todo mundo joga pedra e acusa a Pedro quando Jesus está sendo lá levado para ser crucificado e julgado, mas ninguém presta atenção em prestar atenção no texto e ver que Pedro tentava se esconder, mas não conseguia se esconder. Pedro se escondia e alguém dizia: você se parece com ele. Eu não conheço ele. Pedro correu para o outro lado dizendo: você se parece com ele. Eu não sei quem é ele, mas você fala que nem ele. Eu não conheço, você se veste que nem ele. Eu não sei quem ele é, você anda como ele. Eu te pergunto, você se parece com Jesus? Sabe o que é que Jesus faz com Judas? Dá um abraço. Ah, meu amigo, eu sei por que você está fazendo isso. Chega desse evangelho de jogar um contra o outro, não é isso. Nós somos irmãos e vamos morar no mesmo céu. A Bíblia diz que os nossos inimigos não é carne nem é sangue, é potestade, é hoste maligna, é principados, não está aqui, está nas regiões celestiais, é o inimigo da nossa alma. Não, Manuel, eu preciso de carro, eu preciso de casa. Fique tranquilo, Deus vai te dar. Não é proibido, não é pecado, longe disso. O Senhor deixou bem escrito no Evangelho de Mateus: o quê? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. O que você necessitar, Deus há de entregar para você, mas procura primeiro a salvação da sua alma. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para salvar a sua alma. Ele morreu para salvar a nossa alma. E o resto? E o resto Ele faz. Eu vejo Jesus olhando e João, ele vai separar 7 frases do nosso Jesus no seu evangelho, dizendo que Ele é a videira verdadeira, Ele é o pastor e o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E alguém ainda tem coragem, mesmo andando com Ele, Marcos, olhar para Ele dizendo: Senhor, qual que é o caminho? Que eu ainda não entendi qual é o caminho. Eu acho interessante porque tem gente dentro da igreja que ainda se pergunta: como é que eu vou ser salvo? Tem gente dentro da igreja perdido, pastor, perdido, porque não sabe onde está a salvação. Eu te explico hoje. Ela se chama Jesus de Nazaré, o conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, aquele que é, que era, que há de vir, de virá, não tardará, o Todo-Poderoso, aquele que é o Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Sabaote, aquele que é antes que tudo se formasse, porque Ele é o princípio e Ele é o fim.
Jesus tem que olhar para os discípulos e dizer: como que vocês não sabem? Vocês estão comigo esse tempo todo e ainda não sabem que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai diante dele senão por mim. Jesus é o suficiente. Jesus, quando ele perdoa pecados, irmão, não tem fornicação, não tem adultério que ele não perdoa, ele perdoa. Mas ele também olha para aquela mulher e diz assim: ó, vai e não peques mais. Tem gente acostumada na igreja a pecar e não parar de pecar. Ah não, Deus vai me perdoar. Perdoa, mas até quando? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas Ele não quer que você viva pecando, Ele quer que você viva uma vida espiritual, longe do pecado, fora do pecado. Ele quer arrancar o pecado da igreja, Ele quer arrancar o pecado dos pecadores. Ele olha para a mulher e diz assim: filha, vai, porque os seus pecados estão perdoados. Eu vejo Jesus dizendo assim: irmãos, escutem aqui, é misericórdia quero e não sacrifício. Esse negócio de fazer sacrifício para Deus não tem, irmão. O único sacrifício foi feito por Jesus de Nazaré. Até ele tinha sacrifício, tinha para perdoar pecados, mas depois dele não existe mais. O único sacrifício cabal, perfeito, suficiente foi o de Jesus de Nazaré. Jesus é suficiente. Eu concordo com Hernandes Dias Lopes, que ele vai dizer: o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para todos, mas eficiente apenas para alguns. Como assim? Não importa se você é branco, preto, lilás, amarelo, roxo, vermelho, não importa. Se você dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Ele vai te perdoar. Mas é preciso crer, é preciso acreditar, é preciso se entregar de coração. Mas como assim Ele não vai me amar do jeito que eu sou? Ama, porque antes que você o encontrasse, Ele já sabia quem você era, e Ele te amou desde a fundação do mundo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro, e não importa o que você faça. Se você dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero uma vida plena com o Senhor, o pecado não vai entrar na minha vida, Ele vai dizer: eu estou contigo. Paulo escreve: ainda que nós não fôssemos fiéis, Ele todavia é fiel para conosco. Paulo diz: ei, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Nem a altura, nem a profundidade, nem a longitude, nem os principados, potestades. Nada, nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus de Nazaré. E olha o que é que Paulo disse: se alguém pregar um evangelho que não for este, de perdoar pecados e sarar feridas para te levar para o céu, que ele seja anátema, maldito de Deus. Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta. É interessante que quando João, ele deixa escrito, ele não diz assim: Jesus tirou o pecado do mundo. Ele não diz: Jesus vai tirar o pecado do mundo. Ele diz: Jesus tira o pecado do mundo. Não está no passado, não está no futuro, Ele está no presente. Se você ler hoje, vai estar escrito: Ele tira o pecado do mundo. Se você ler amanhã, vai estar escrito: Ele tira o pecado do mundo. Se você ler depois de amanhã, ele vai estar escrito ainda: Ele tira o pecado do mundo. Não é tarde para Ele tirar o pecado da sua alma. Não importa o dia que você ler, Ele vai continuar dizendo: eu estou disposto a te levar para o céu e salvar a sua alma.
Nós temos uma mensagem pronta para pregar aos muitos que estão por aí afora, mas essa mensagem já não é mais pregada, já não é mais falada. Jesus salva, mas eu falo, Jesus te ama. Sim, Ele nos ama. O amor dele é tão grande que não importa o estado que nós estamos, Ele continua nos amando. Mas salvação é diferente. Salvação é um estado de glorificação ao Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, e o cume do Espírito Santo, o final de seu trabalho é na glorificação da igreja. Ele está trabalhando hoje para que você se torne perfeito, como é perfeito Deus que está no céu. Ele vai trabalhar amanhã para que você se torne perfeito, como é perfeito Deus que está no céu. Jesus quer tirar o pecado da nossa alma, mas parece que a igreja não quer ligar para isso. Ela quer ver coisa balançando, quer ver coisa se mexendo. Não, Jesus quer tirar as impurezas da nossa alma. Quantas pessoas por aí afora não estão dizendo: não, mas se eu for para a igreja não vão me aceitar. Não se importe, Jesus te aceita e quer te livrar do pecado. A nossa mensagem tem que ser: o reino de Deus está presente. Ele há de salvar a nossa alma. John Stott vai dizer que o propósito de Jesus não estava em fazer milagres, mas estava em carregar um madeiro até o Gólgota, morrer, rasgar o véu do templo ao meio e dizer: filhos, a partir de hoje ninguém te separará da minha presença. Aí eu vejo João chorando muito. Aí alguém pergunta para ele: João, por que você chora, João? Ele começa a dizer: eu não achei, não foi achado. Eu ouvi dizer que não foi achado um homem no céu digno de abrir o livro e de desatar o seu selo, se ninguém foi achado no céu, que dirá na terra e embaixo da terra. Alguém olha para ele e diz: ei, João, não chores, porque foi achado um. Quem é ele? É o presidente do Brasil? Não. É o presidente dos Estados Unidos? Não. Ele era de dentro do Sinédrio? Não. Ele estava sentado num trono para que todos vissem ele em Israel? Não. Onde ele estava? Ele estava sendo a profissão de carpinteiro. Ele cresceu mexendo com madeira. Ele cresceu aprendendo aos pés do Nazaré, aquele que vive e reina para sempre. Mas quando ele estava com a idade de 30 anos, ele começou a pregar dizendo: ei, eu sou aquele que Isaías disse: eu sou o rebento de Israel, o rebento de Jessé. Eu vim para salvar a sua alma. Ele é o leão da tribo de Judá. Eis aí, João, ele está sentado à direita. Não chores mais. Ele vai levar a igreja para o céu, e lá não terá mais fome, sede, dor. Lá não terá mais tristeza. Lá não vai ter mais nenhuma tristeza no seu coração. Lá ninguém mais vai olhar para você e dizer: ah, crentinho, crentinha. Não. Lá todos são salvos, e ele estará dizendo: chegamos ao céu e fomos salvos porque ele veio buscar a igreja, e nós estamos aqui. Quem pode glorificar e receber essa palavra? Maravilha! Nós vamos orar agora. Feche os teus olhos e clame comigo. Querido Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós ouvimos a tua palavra, já foi pregada, Senhor, com muita força e com muita veemência. Esta palavra nos impactou aqui nessa noite. Deus, estamos no 9º dia do clamor, o clamor pela provisão. Aqui na frente está os teus filhos, Senhor, diante do altar, perante o altar do Deus vivo. E eu quero apresentar esse irmão, essa irmã, esse moço, essa moça, essa criança, esse adolescente, ó Deus, esse homem, essa mulher, todos que aqui estão, Senhor, nas tuas mãos, porque eles precisam de algum tipo de provisão, eles precisam de algum tipo de providência. Eu não sei qual é o tipo
Amém. Recebe a bênção de Deus, o pastor Mário. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo e todos nós, hoje para todos sempre, digam amém.